A aprovação da reforma tributária criou para a indústria brasileira uma oportunidade única de reverter um processo de desindustrialização muito marcado que já vem acontecendo há décadas. A Fiesp acabou de divulgar que no ano passado quase um quarto do consumo de bens industriais foi de produtos importados. Para dar uma base de comparação, há 9 anos era pouco mais de 15% desse consumo. Então o que vem acontecendo? Por vários fatores, por uma questão de uma burocracia excessiva, excesso de imposto, baixa qualificação de mão de obra, falta de investimento suficiente em mecanização, o que a gente teve é que o Brasil foi perdendo competitividade e o resultado disso aqui é que a nossa indústria foi encolhendo. E à medida que a indústria encolhe, os empregos vão embora, com um detalhe: a indústria, como macro setor da economia brasileira, é a que tem os mais altos salários médios, porque ela também é a que tem a mais alta produtividade, exatamente porque, em geral, o uso de equipamento e tecnologia na indústria é maior do que se vê tanto na agropecuária quanto no setor de serviços, pelo menos na média. E aí vem a questão da reforma tributária. Um dos grandes problemas associados a essa baixa competitividade da economia brasileira é a questão tributária, imposto em cascata, o que tornava o Brasil pouco competitivo, ainda torna, mas está no processo de transformação, exatamente nas indústrias que têm mais valor agregado, porque quanto maior o número de etapas de uma cadeia de produção, mais vezes o imposto ia ocorrendo e se somando e ficava gigante. Isso acabou com a reforma tributária, ou vai acabar ao longo de um processo de transição bastante longo, a gente está falando de 10 anos. Mas significa o seguinte: a gente criou uma oportunidade de melhora, que, aliás, é muito cedo para dizer se isso uma coisa tem alguma coisa a ver com a outra, mas nos últimos 2, 3 meses, ao contrário do que vem acontecendo nas últimas 2 ou 3 décadas, a indústria foi melhor do que os outros setores da economia brasileira. E talvez já seja um início relacionado a uma expectativa dos efeitos futuros disso, que estão gerando mais investimento na indústria, mas é cedo demais para chegar a essa conclusão. Tomara que seja isso, mas eu não colocaria minha mão no fogo por isso, pelo menos não ainda. Ponto importante é que a gente precisa lidar nos outros pontos de fragilidade da indústria. A gente precisa aumentar a mecanização, investindo pesadamente em tecnologia. Precisa investir pesado em melhora da qualificação da mão de obra, em educação. Isso vai desde a educação básica, que vai trazer daqui a um bom tempo quem vai chegar no mercado de trabalho, até focar em melhora de qualidade. Aí não é uma questão de investimento. O Brasil já gasta muito com investimento em educação universitária, mas não com a qualidade que a gente precisaria na maior parte dos casos. E, principalmente, qualificar e requalificar a mão de obra que já está trabalhando, particularmente num momento de transformação tecnológica gigante, ainda mais com a inteligência artificial, e que muita gente que, se não for capaz de se reinventar, vai ficar completamente desqualificada para o mercado. Resumo da ópera: a indústria tem uma grande oportunidade na mão, o Brasil tem uma grande oportunidade com a indústria na mão, mas tem um monte de desafios. A gente precisa encará-los de frente.